Conexão com Londres. Marina Isidro, bom dia para você. Aí na Europa, na França, principalmente, o destaque é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Já foi anunciado, ainda não foi assinado, deve ser assinado no fim de semana que vem, mas ainda há uma resistência por parte dos franceses, né? Exatamente. Bom dia para todo mundo aí no Brasil. Semana passada, a maioria dos países europeus aprovou o acordo entre União Europeia e Mercosul. Alguns países votaram contra, o mais relevante deles, a França, e por lá esse assunto não está encerrado. Colocando rapidinho em contexto, esse acordo sempre foi sensível na França. Os agricultores dizem que vai gerar uma competição desleal por causa da entrada de produtos mais baratos da América do Sul, como carne bovina. E até por isso, dias antes da votação, a Comissão Europeia aprovou salvaguardas, garantias para o setor e aumentou o futuro orçamento do bloco para a agricultura. Além disso, quando a gente fala da parte política, o presidente francês Emmanuel Macron sempre enfrentou uma grande oposição com o acordo, né, com relação a esse acordo, e também não ajuda o fato de ele ser um presidente impopular, tanto com a esquerda quanto com a direita. Então, como é que esse assunto ainda está rendendo por lá? Depois da votação dos países europeus, o ministro das Relações Exteriores francês deu uma entrevista, voltou a afirmar que o acordo não traz benefícios comerciais para a Europa, segundo ele, e que essas garantias que a Comissão Europeia deu não seriam suficientes, né? Mas disse que a posição do governo vai ser seguir o curso oficial das coisas agora, porque agora isso está na mão do Parlamento Europeu, né? Porque são eles que precisam ratificar o acordo para que, de fato, ele seja aprovado legalmente. E, quando chegar lá, vai enfrentar a oposição, tá? Só que há políticos na França que estão tentando se mobilizar para tentar barrar ou, pelo menos, adiar o máximo possível que ele entre em vigor, né? Então, políticos opositores ao Macron estão colocando pressão, dizendo que a França foi humilhada com esse acordo. Jordan Bardella, que é o principal nome da extrema-direita, ao lado da Marine Le Pen, né, ameaçou ir ao Parlamento Europeu contra a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, que costurou aí a aprovação desse acordo. O líder do Partido Socialista francês considera apelar ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que o acordo seja suspenso, e isso o adiaria em mais de um ano. E, por fim, também debate-se na França, inclusive, que von der Leyen poderia conseguir implementar o acordo mesmo antes da votação no Parlamento Europeu. E aí já garantiria que ele entraria em vigor, né? Ou seja, o assunto segue aqui na Europa, viu? Marina, lembrando que em 2024 o Emmanuel Macron dissolveu o parlamento francês, foi uma decisão extremamente radical, né? E ele acabou dando certo para o governo Macron essa decisão em 2024. Um ano passado, né, um pouco mais de um ano passado, ele continua enfraquecido. Agora, o que eu imagino aqui e se esse governo cai, né? Será que não pode produzir aí uma onda de instabilidade? Porque uma coisa é ocorrer algo assim num país, aspas, é claro, com todo respeito, menor, né? Mas a França, né, uma das cabeças da União Europeia, isso teria um impacto político, né, muito grande, né? Inclusive os políticos de oposição ao Macron estão usando agora, né, o fato do acordo com o Mercosul ter sido aprovado, né, para dizer que tanto Emmanuel Macron quanto o primeiro-ministro são fracos e que eles têm que cair, né? Mas, assim, o fato é que, para ser aprovado, o acordo precisava de 15 países, né, representando 65% da população europeia. Isso aconteceu. Então, eu acho que mesmo com a oposição da França, essa parte foi superada, né? Não foi suficiente para barrar essa votação. Agora começa uma segunda fase, que é no Parlamento Europeu. A gente sabe que tem muitos deputados europeus que são contrários ao acordo do Mercosul, e o Macron segue tomando pressão, né? E também os agricultores, eles têm um lobby muito forte por lá, né? Eles têm uma força muito grande. Então, o Macron segue tomando pancada dentro do seu, né, enfim, em seu governo, dentro da Assembleia Nacional, com seus políticos de oposição, com agora a extrema-direita, que está muito popular por lá e que está se aproveitando desse momento também, né, para dar declarações
contra o Macron, né, e para as suas plataformas, e também dos agricultores que continuam insatisfeitos mesmo com essas garantias da Comissão Europeia. Então não está uma situação muito fácil, né, para o presidente francês nesse momento. E nem mãe, né? Ele tá meio sem pai nem mãe, se a gente pudesse usar uma expressão assim de fácil compreensão, né? O presidente francês Emmanuel Macron, assim, e vem numa sequência, digamos, de posições equivocadas, né? Chama muito atenção o fato de Marine Le Pen, que é a representante mais proeminente da extrema-direita, ter dito, veja, a ação de Trump na Venezuela, a despeito de quem quer que seja o personagem capturado, é uma violação clara do direito internacional, enquanto Emmanuel Macron foi lá e parabenizou a ação do presidente americano, que depois disso já ameaçou fazer ações terrestres no México, com a mesma retórica, né, de que a presidente Cláudia Sheinbaum teria ligação com os cartéis e em Cuba. Então, assim, só vai avançando, mas vem numa sequência, né, de posicionamentos desgastantes, digamos assim, o presidente francês Emmanuel Macron. Dani, essa questão da Venezuela foi mais uma, né? E os partidos de oposição, especialmente se a gente for falar de França, Reino Unido, né? A extrema-direita se aproveita, obviamente, disso porque eles são candidatos, né? Então, Marine Le Pen a gente não sabe, né? Mas o Jordan Bardella é possivelmente o candidato da extrema-direita da França, né? Para as próximas eleições, cuja popularidade tem crescido enormemente. Então, eles se aproveitam desses momentos para fazer os seus pronunciamentos, para se posicionar, para falar com o seu público. A mesma coisa tem acontecido aqui no Reino Unido. Nigel Farage, que é o líder do Reform UK, né, que é o partido de extrema-direita, que se as eleições gerais fossem hoje, ele seria o primeiro-ministro do Reino Unido, porque o Reform UK lidera as pesquisas de voto para eleger os deputados do Parlamento Britânico. Ele faz a mesma coisa aqui, né? Então, ou seja, fica tentando mostrar que esses líderes são fracos. E tem aquela outra questão que a gente tem conversado aqui nos últimos dias, né? Quando a gente fala de Venezuela, Groenlândia. Os líderes que estão no poder, Macron, Keir Starmer, aqui o primeiro-ministro britânico, não batem e não baterão de frente com Donald Trump. Então, eles têm posições muito diplomáticas, às vezes são acusados de fracos pela sua oposição, porque para eles dizem, né, o discurso do Starmer é que não é de interesse nacional bater de frente com os Estados Unidos. Esses países dependem dos Estados Unidos para defesa, segurança, relações comerciais. Então, quando a gente fala dos líderes no poder, né, a posição deles é muito mais, digamos, calma. Não batem de frente e não vão bater. E aí eles vão ficar sujeitos a esse tipo de, como se diz, vai ficando sem pai nem mãe, né? A gente precisa girar, mas assim, os britânicos foram além, né? Os britânicos auxiliaram a captura de petroleiros em águas caribenhas, um petroleiro, inclusive, com bandeira da Rússia, ou seja, tinha ali, né, destino certo e conhecido, e os britânicos colaboraram com a ação dos Estados Unidos. Tony então, Blair assim, style.